Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os vereadores Paulo Messina, do PROS, que é líder também do governo Marcelo Crivella na Câmara de Vereadores, e o vereador Renato Cinco, do PSOL, que é, obviamente, de oposição. Eu deixei uma pergunta para o vereador Paulo Messina. Como é que o senhor vê essa proposição de taxar os inativos em 11% para garantir o equilíbrio da Previdência? Vários prefeitos resistiram a essa tentação de aumentar a arrecadação da Previdência com a taxação dos inativos. O senhor concorda? Se fosse taxação dos inativos em 11%, imediatamente eu te diria que eu sou contra. Imediatamente. O problema é que não é esse, não é isso, não foi bem comunicado. Mas isso é que foi noticiado. Foi noticiado dessa forma, foi comunicado dessa forma e de fato não é isso. O que é então, vereador? O que é? Vamos lá. Antes de eu te explicar o que é, deixa eu te lembrar as 3 providências, e essas 3 providências têm ordem, né? A gente falou que essa estratégia do governo teve que ter um freio de arrumação nos primeiros 100 dias de diminuição dos custos para acertar a máquina pública. Então você tem ordem. Primeiro você corta os gastos, depois você renegocia as dívidas e, por último, tenta, se necessário, ampliar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. E aí não é só necessariamente imposto, também poderia ser também essa questão dos inativos. Então, essa fase ainda não chegou, quer dizer, isso está sendo anunciado como uma possibilidade. Agora, não é a taxação dos inativos. O que diz a Constituição, né? E qual foi como foi o termo que você usou? Essa tentação que o governo resistiu. Na verdade é o seguinte, existe um teto do INSS que hoje está em R$ 5.530, se eu não me engano, alguma coisa assim. Abaixo desse teto não se taxa? Abaixo desse valor não se taxa nada. Então, assim, a Prefeitura do Rio, quase 90% dos servidores da Prefeitura do Rio recebem abaixo desse valor. Então, nada muda para eles. Então, não tem taxação de 90% dos inativos. Justamente quem pagaria 11% seriam os que concentram o maior pagaria também sobre o valor, sobre a diferença. Excedente, isso. Na verdade, se ganha 10 mil, vai pagar sobre 5 e não, ou sobre 4, alguma coisa, e não sobre o salário todo. Isso, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma conta rápida sobre isso. Veja só, se você fala que é 5.500, para a gente fazer uma conta redonda aqui, 5.500. Aí o cara ganha 6.500, ele vai pagar sobre R$1.000. Então, a contribuição dele seria de R$110 de um salário de 6.500. Isso dá 1,8%. Não é 11%. Não é assim, você vai pagar 11%. Nesses moldes, o senhor acha conveniente taxar? Eu acho que se for provado que não há outra hipótese e que a PreviRio vai quebrar e que aí você vai deixar 90% dos outros servidores também sem receber, além dos outros 10 que estão acima desse teto, sim, eu acho. Agora, se todo esse esforço que está se fazendo de corte e de renegociação da dívida puder impedir isso de acontecer, e se esse valor não for tão relevante assim, esse é o trabalho que o Salomão está fazendo na presidência agora, ele assumiu tem 15 dias, se esse valor não for tão relevante assim, óbvio que também não vale a pena. Então é muito precoce para fazer essa avaliação. Agora, é importante comunicar nesse momento que não é assim, você amanhã está taxado em 11%. Não é isso. Ninguém será taxado em 11%. Não chega esse Renato Cinco, com essa explicação dada pelo seu colega Paulo Messina, e com aclarou essa questão, embora, enfim, realmente funcione dessa forma, o senhor acha que nem assim, quer dizer, deva ser taxado, enfim, valores acima de R$5.000 e ainda que seja só o excedente desse valor, o senhor acha que também não deve ser taxado? Não, eu acho que não deve ser taxado. Em primeiro lugar, acho que a Previdência ela tem um princípio, né, que você contribui enquanto você trabalha, depois você recebe o benefício após a sua aposentadoria. Felizmente, no início do governo Lula foi aprovada a emenda constitucional que estabeleceu a contribuição dos inativos, o que, aliás, levou à criação do PSOL, né, a nossa divergência. Nós votamos contra a contribuição dos inativos lá atrás, em 2003 ainda. Né? E esse valor, né, do teto do INSS, de 5 mil e pouco, na verdade, ele é um valor muito pequeno, né? É um valor muito baixo. Os nossos aposentados, eles ganham muito mal, né? Tanto que os que ganham mais não ganham nem 2 salários mínimos ideais de acordo com o DIEESE, né? Que hoje calcula o salário mínimo para cumprir a Constituição já em cerca de R$3.000, né? Então não dá para a gente dizer, por exemplo, que haja aí um tipo de imposto progressivo,
nessa taxação, porque esses servidores, na verdade, eles fazem parte, né, da base da pirâmide social do país e não do topo da pirâmide social. Não dá para comparar apenas servidor com servidor, né? Temos que comparar os servidores com os grandes bilionários do país, né? Eu acho que essa ordem aí de ações, né, que o Messina estabeleceu, né, em que o aumento de receita, quer dizer, novas tributações vem por último, eu acho que essa ordem ela deveria ser invertida, né? Acho que a primeira coisa que a prefeitura deveria olhar era como se dá essa questão da arrecadação dos tributos no Rio de Janeiro, como fazer, né, para que os trabalhadores mais pobres possam ter seus tributos desonerados e como onerar, né, mais os tributos dos mais ricos. Deixa eu entender aqui, traduzindo isso em coisa concreta, quer dizer, só quer dizer o seguinte, que, por exemplo, os empresários de ônibus não devem ter mais a isenção de ISS, porque, enfim, constituem, digamos, a casta do empresariado da cidade, e, portanto, esses, então, que deveriam pagar essa conta, é isso? Com certeza, né? Os incentivos fiscais, como são distribuídos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, são uma coisa que tinha que ser a primeira a ser revista. Uma contribuição de 0,1% do ISS, né, para os empresários de ônibus é realmente um escândalo antigo que a gente precisa corrigir. Agora, seria até bom o Paulo explicar para a gente, né, porque, na verdade, o prefeito, pelos anúncios dele, vai na contramão disso, né, porque já falou que não vai mexer no ISS dos empresários de ônibus e propôs a redução, veja só, do ISS dos cartões de crédito, né? Os bancos, que são os maiores beneficiários da política econômica no Brasil há décadas, né, os que mais lucram no nosso país, né, estão aí com uma promessa de ganhar um presente do prefeito do Rio de Paulo Janeiro. Messina, como é que o senhor vê essa contradição apontada pelo vereador Renato Cinco, antes da prefeitura estudar a possibilidade, digamos, de aumentar a taxação, ou ao taxar os inativos, ainda que seja em 11% sobre o excedente, deveria examinar os incentivos dados aí dos empresários, como no caso as empresas de ônibus que recebem incentivo, pagam ISS só com 0,1% de alíquota e também a questão da redução do ISS das empresas de cartão de crédito, proposta pelo prefeito, que estaria de 7% para 2%. De 5% para 2%. Enfim, segundo o seu colega, essas medidas deveriam não deveriam ser adotadas e perdem sentido diante de uma possibilidade de aumento da taxação dos aposentados, dos inativos. São duas coisas separadas, né? Vamos falar primeiro da questão das isenções já concedidas, né, por governos anteriores. Nós temos, pior um pouco o índice, é 0,01. Isso. É pior ainda, né? É um décimo disso. Né? É um décimo desse Praticamente é simbólico. Praticamente simbólico, não se cobra simbólico, ISS de empresa de ônibus. Né? O que na verdade, o Eduardo Paes instituiu isso na época com que discurso, na verdade? Existia uma ação, desde a época, acho que do Conde, não me lembro, mas enfim, de muitos anos atrás, décadas atrás, em que foram instituídas as gratuidades. Né? A obrigação para o empresário de ônibus dar gratuidade para idosos, para pessoas com deficiência, para, enfim, gestantes. E aí, eles entraram na justiça e tinha uma ação bilionária já ganhando na justiça que o município vinha recorrendo. Eduardo Paes, se você pegar o projeto de lei que deu essa isenção de ISS na época, tem essa justificativa lá nele, né? Que o objetivo é subsidiar as gratuidades. Eu, sinceramente, acho que isso merece um estudo. Né? O prefeito Marcelo Crivella não tomou essa decisão ainda de manter ou não manter o imposto. Eu acho que quem está fazendo esse estudo é o secretário de Transporte. Porque se o valor da isenção do ISS, que hoje provavelmente é 70 milhões, 80 milhões por ano, né? Superar esse valor, quer dizer, se essa isenção não valer a pena, sim, vamos cancelar, é lógico. Mas se essa isenção estiver valendo a pena, tem que fazer. E hoje tem como bilhetar? Tem. Hoje tem uma forma, hoje eles têm forma de saber. Né? O próprio secretário de Transporte está auditando isso. Mas isso não é uma medida que ele quer revogar sem antes ter essa definição.
Mas tem outras isenções também sérias, que eu sei que ele também concorda, por exemplo, da CSA, tem isenção para a CSA, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, é um escândalo aquilo ali. Eu fiz projeto de lei para revogar essas isenções. Temos, isso aí com certeza o governo vai favorável a isso também. O senhor não acha que antes, então, de estudar qualquer possibilidade de aumento de impostos, deve-se analisar, digamos, com rigor, as isenções concedidas? Não, então, quando eu falei que tem uma ordem para as coisas acontecerem, não é necessariamente que os estudos para essa ordem aconteçam de uma forma assim, monotarefa, não é isso, né? Você tem as coisas correndo em paralelo, você tem o secretário de transporte estudando sobre aumento de tarifa ou não, você tem a secretária de Fazenda discutindo sobre possível, já foi noticiado na imprensa, né? Sobre possível aumento de IPTU ou não. Você tem o presidente da PreviRio estudando sobre a contribuição de nativos ou não. Então, você tem os estudos acontecendo em paralelo. A forma de introdução disso é que é sequenciada, mas os estudos correm em paralelo. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto. Hoje, o Jogo do Poder com os vereadores Paulo Messina e Renato Cinco.